A paz de Jesus, o amor de Maria, a força e a graça do Espírito Santo no seu coração, meu irmão, minha irmã. Sejam bem-vindos à Rádio do Povo, nosso canal de evangelização, em mais um programa Pedi e Recebereis. E hoje, com a alegria do Cristo ressuscitado, Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou por amor, por mim e por você, E também, hoje, a gente também tem o coração como cristão, como católico, a gente o coração um pouco apertado, por conta da partida pela Páscoa do nosso Papa Francisco, mas a gente sabe que na glória que a gente espera nos encontrar aqui, o grande tesouro que Deus nos deu foi a vida eterna, a salvação. Mas para que nós passamos, para chegar à vida eterna, nós temos que dar a Deus ao nosso corpo físico, o corpo de carne e osso, e estar junto de Deus. E o Papa Francisco, com certeza, nos ensinou muito, através da sua caminhada, através do seu testemunho, através desses 12 anos de papado dele, ele nos foi sinal de Deus para nós, como cristãos, como seres humanos, e nós pedimos, entregamos o seu espírito, entregamos também a sua família e toda a igreja, que é uma grande família, à espera aí do nosso novo pontífice, e também entregando a alma do nosso Papa Francisco. E hoje nós estamos aqui, quero mandar um abraço desde já, para a comunidade de servos da Divina Misericórdia, quero mandar também um abraço para a comunidade de anunciadores da Misericórdia, grupo de oração São Bento, para a minha comunidade querida da minha madrinha Nossa Senhora do Carmo. Quero mandar um abraço especialmente também para o meu padrinho Jorge de Mongó, que fez aniversário no domingo, 5.8, Mongoroba? Deus abençoe, saúde e paz sempre, que a graça de Deus continue se derramando sobre a tua vida e fique aí, jorrando, em forma de música para toda a nossa igreja. E hoje, com alegria, a gente recebe aqui, em nosso programa, um convidado, um novo convidado, e com muita felicidade que fazemos também juntos parte do Grupo Novos Talentos. Já um abraço para o Novos Talentos, para a Vilma, para todo mundo aí, o nosso querido Felipe da Loia. Meu irmão, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa Pedi e Recebereis, aqui no nosso canal de evangelização, a casa e o programa é seu, irmão, seja bem-vindo. Boa noite, Anselmo, tudo certo? Cara, muito obrigado aí pelo convite, por estar podendo partilhar e levar a palavra de Deus aí junto com você nesse projeto muito bacana, muito lindo aí que Deus te chamou a estar fazendo, e é uma honra estar nesse comecinho de noite aqui com você, falando com o pessoal e deixando o Espírito Santo agir aqui, ver o que ele quer fazer com a gente nessa noite. Amém, irmão. Então, meu irmão, para a gente se alegrar, e nesse momento, que Cristo ressuscitou, pedimos você para começar o programa com música, Cantor católico tem que cantar, Vamos junto nessa primeira parte do programa, já começando com música. Rapaz, mas logo de cara, assim? Pegar uma... cara. Bom, deixa eu ver uma mais animadinha para começar. Simbora. Puxar o violão aqui só um minuto. Tá dando para ouvir Sim. A viola aí? Sim, ao vivo é assim mesmo. A gente está aí, tá show de bola o violão. Vamos lá. Bom, já que você tocou no assunto, da ressurreição de Jesus, que a gente comemorou, celebrou esse final de semana, vamos com aquela clássica
da igreja, né? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aí, Felipe, meu irmão, primeiramente, né, meu irmão, muito obrigado. É um prazer ter você aqui no nosso programa, né? Onde que tem servo de Deus, a gente tem que estar no programa, né? Partilhando da graça de Deus nesse momento da Páscoa do Senhor. E a gente quer saber, né? Quem é o Felipe? Da onde que é o Felipe? Cara, esse é um assunto polêmico, viu? Vamos lá. Eu sou Felipe Dalloia, aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Atualmente estou com 28 anos, casado há 3 anos e meio já, vivendo aí o que Deus tem colocado no meu coração a cada dia. Como você comentou no começo da transmissão, né? Hoje faço parte do grupo ali de novos talentos da música católica, um grupo que foi me apresentado aí há cerca de 3 anos atrás por um colega também músico, e o pessoal ali me abraçou, me acolheu, embora ainda seja um novato na área, né? Nessa área mais profissional, podemos dizer assim, porque a música já está comigo aí desde a minha infância, né? Desde pequeno, sempre servindo nos ministérios de música, cantando nas missas, em grupos de orações, grupos de jovens, mas há cerca de 3 anos aí foi quando Deus colocou a coragem no meu coração aí para estar seguindo firme nesse chamado que há muito tempo eu já queria ter dado os primeiros passos, só me faltava a coragem e a vergonha na cara, né? E tenho seguido aí. Atualmente faço parte da Missão Brentos, é uma missão que eu, junto com a minha esposa e meu irmão, fundamos há pouco tempo ainda, então ainda é bem recente. Aqui está sendo a primeira vez que eu estou comentando sobre ela, né? Uma missão onde a gente tem como objetivo levar a palavra de Deus até a casa das pessoas, né? Através dos nossos meios de transmissão, meios de redes sociais, pessoais, né? Fazer a igreja que vai até você, né? Muitas vezes a gente conhece e costuma ter grupos de orações fixos em igrejas, em paróquias, e Deus vem colocando no nosso coração aí já há um pouco mais de um ano essa missão de estar sendo essa igreja em saída, né? Onde nós não temos um lugar fixo, né? A nossa casa vai ser onde Deus mandar, na casa daquelas pessoas que estiverem precisando do nosso auxílio, da palavra dele, do nosso acolhimento.
Então, há pouco mais aí de 5, 6 meses foi quando a gente oficializou o início dos nossos projetos, da nossa missão. E Muito bacana, estamos Felipe. caminhando aí, conforme o Espírito Santo tem enviado. Isso é muito bacana, né? Que a gente sabe que é, Deus ele tem um chamado para cada um, né? Para todos nós, mas basta a gente dizer o sim ou não, né? Pedir ao Espírito Santo coragem, abrir o coração para coragem. Isso eu acho que você não vai ser nem o último, também nem o primeiro. Acho que todos nós, né, músicos, né, nós né, missionários, Deus nos chama, a gente passa um tempo ainda ali, né, meio receoso, né, porque não é fácil, né? Principalmente depois a gente já ter, né, tá casado, né, porque a gente, né, tem outras pessoas, né, que precisam de nós, né, a gente divide a vida e trabalho e é muita correria, né? A gente sabe que não é fácil, mas Felipe, como começou a sua vida com a missão, com a música, né? Você falou que nesses últimos 3 anos que está começando esse trabalho missionário, esse trabalho com a música, mais profissionalmente falando. Mas como começou o seu chamado a servir a Deus na igreja? Olha, é uma história um pouquinho longa. Eu sou apaixonado por música. Desde que eu me entendo por gente, a música sempre foi algo que sempre mexeu comigo, né? Eu, eu me lembro, assim, desde os meus 6, 7 anos de idade ali, eu já comecei na catequese mesmo, a já despertar esse interesse pela música católica, né? E já em pouco tempo já estava tocando, cantando nas missas das crianças, né? No coralzinho infantil que tinha na paróquia. E dali para frente eu não parei mais, né? Dali para frente a música a música e a igreja andavam comigo lado a lado e por aí foi. Depois de um tempo, por ser muito apaixonado por música, né, até por outros estilos, eu comecei um projeto fora da música católica, né, fora da música cristã, junto com um colega meu, com um amigo meu também de infância, dentro da música sertaneja. E ali a gente começou, ali por volta dos 15 anos, 16 anos ali já, mas isso tudo sempre com a música católica do lado, né? Tinha esse projeto ali acontecendo, mas toda semana na missa, no grupo de oração, grupo de jovens, eu tava no meio também. Então, ali já pelos meus 10, 12 anos, eu já estava também integrado a um grupo de jovens da paróquia que eu participava, que na época era a Cristo Ressuscitado aqui de Ribeirão Preto. E, e aí fui seguindo os dois lados, né? Os grupos de orações, as missas e esse mundo sertanejo aí, que também é um mundo que eu sou bem apaixonado aí pelo mundo caipira, né? E aí foi acontecendo. Tivemos algumas oportunidades, né, de estar levando a música sertaneja para alguns lugares, como uma dupla. Estava tudo caminhando para que, podemos dizer aí, que um breve sucesso, né, em algum tempo. Alguns produtores chegaram a entrar em contato com a gente, alguns agentes. Ainda não tínhamos nenhuma música autoral, mas nossas redes sociais, nossos canais estavam já tendo uma movimentação bem legal. Mas chegou um dia que eu acho que Deus não quis que eu continuasse nesse caminho. Eu não lembro a data exata agora, mas eu acho que foi em 2012, no ano de 2012,
Eu fui para Canção Nova, no acampamento PHN, pela primeira vez. E ali podemos dizer que eu tive um segundo encontro com Deus, né? Um encontro mais íntimo, mais profundo com Ele, né? Junto com aquela multidão que a cada ano vem crescendo, né? E eu voltei dali mexido, né? Ainda sem saber muito o que fazer, sem entender muito o que tinha acontecido, né? Mas alguma coisa tinha tocado o meu coração e eu estava naquela, né? Senhor, o que é isso? O que eu estou sentindo? O que é para eu fazer? Para que lado que eu vou andar? E coloquei nas mãos de Deus. E logo em seguida, né, coisa de 2, 3 semanas depois desse final de semana do PHN, aqui na cidade, todo mês de junho, julho, a Arquidiocese ela faz a semana de oração, envolvendo todas as paróquias aqui da cidade, né? E trazem alguns pregadores, alguns músicos já de participei a semana inteira, né? Foi de segunda a sexta, os 5 dias que teve, eu estava lá participando, rezando, e sempre que o pregador, a pessoa que estava conduzindo o momento ali de oração, de adoração, falava assim: peça para Deus aquilo que você está querendo, e meu único pedido na semana inteira foi: eu quero uma resposta para aquilo que eu senti. Eu quero uma resposta para saber o que eu tenho que fazer a partir de agora. E foi nisso, foi nisso. Passado um mês mais ou menos, um colega meu de grupo de oração, ele veio, mandou um WhatsApp na época e falou assim: Felipe, eu não sei por quê, mas Deus pediu para eu te mandar essa música. Eu falei: puta merda, até as respostas vai vir em música agora, né? Aí ele mandou aquela música do Padre Jonas, aquela vem me seguir, que o meu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz, se deixa todas as coisas só por mim. E aí, né? Eu acho que Deus deixou bem claro o que era para ser feito, né? Paz, E que aí, a partir bacana. daquele dia, Que bacana. eu chamei meu parceiro, né, de dupla. Falei: cara, eu sei que as coisas estão caminhando bem, sei que possivelmente a gente faria o sucesso em algum momento da nossa vida, mas Deus está pedindo para eu virar a chave e focar nas coisas dele, né? E eu vou começar a me dedicar à música católica, à música cristã, a falar de Deus, a levar a palavra de Deus. Não é nada contra você, né? Não é nada contra os projetos nossos. Era um sonho meu também estar vivendo isso, mas eu acho que não era o sonho de Deus e eu vou acreditar nele, vou pôr a fé nele e vou dar os primeiros passos aí, nem que seja timidamente, mas eu vou começar a caminhar com ele. Então ali foi os primeiros passos ali onde Deus me mostrou o que eu devia fazer. Assim, Felipe, assim, é muito bacana, né, essa experiência, porque assim, e não é fácil, né, irmão? A gente, para aceitar uma coisa, a gente tem que renunciar a outra, né? E a gente renunciar. Eu também já fui músico secular, né? A gente renunciar, às vezes, uma carreira, às vezes até a parte financeira, né, que é interessante, né? Não vamos ser mentirosos, né? Que é interessante Com também certeza. para a nossa vida, a gente abandonar pelo Cristo, né? Essa semana eu fiquei muito feliz porque
você falou do PHN, eu acabei lembrando, né? A dupla Vivi e Natan, né? Vivi e Natan. Não sei se você conhece, já ouviu falar. Eu acho que eu já ouvi falar sim. Já vi na Então, internet, assim, não vi, já vi eles na internet, por um acaso também. então, eles participaram aqui do nosso programa, né? Já há um tempo atrás, que nós fizemos, eu conheci o Natan através da confraria, né? Do curso que nós fizemos, Ser Músico Católico, com o Diego Fernandes, né? Então, a gente acompanhou, né? Tudo, o processo, né, de conversão deles também, o que Deus tem feito através, né, da graça dele, através do ministério dos dois, né? São uma dupla, é um casal que são uma dupla, né? E eles né, estavam falando sobre a vida deles no PHN. Eu fiquei todo feliz porque antes de chegar no PHN, eles passaram por aqui, né? Pela nossa rádio, pelo nosso programa. E me lembrou muito também da sua história, né, irmão? Da sua história. Porque, assim, abandonar, né, uma carreira promissora, né, para entregar a vida a Deus é muito difícil, né? É, a gente, nós seres humanos, a gente são muito apegados às coisas, né? Então, para a gente desapegar, realmente tem que ser uma experiência profunda com Deus, né? E você já falava sobre essa canção, né? Que eu ia até te perguntar, né? Qual foi a canção que começou a fazer parte desse processo de conversão do Felipe, né? E você já cantou um pedaço. Então, Felipe, meu irmão, como a gente pode dizer, né? Foi difícil, né? Desapegar da carreira promissora para servir a Deus, né? Como foi esse sentimento? Foi assim, uma coisa muito rápida ou você ainda, né, foi brigando com você mesmo, porque nosso inimigo somos nós mesmos, né? Foi brigando para Exatamente. chegar a essa decisão. Cara, eu acho que um pouco dos dois, assim, eu acho que eu ainda fui bem decisivo, mas no começo fui bem relutante, né? Depois que eu recebi essa resposta, eu até gosto até de comentar que foi num momento, assim, realmente inesperado. Eu lembro que tinha acho que acabado de sair do trabalho, aí eu parei numa lanchonete para comer um lanche antes de ir para casa, e era coisa de 7h30, 8 horas da noite, eu estava lá na lanchonete e recebo a música, né? E aí eu não sabia se eu chorava, se eu ria, o que, que eu fazia ali sozinho naquele lugar, né? E, cara, uma mistura de sentimentos, sabe? Você não, você realmente, você coloca obstáculos na sua própria vida, né? Porque, como você diz, né? Hoje a gente vê na internet, na televisão, o quanto esse mundo da música, principalmente a música sertaneja aqui no Brasil, né? Que é um dos maiores pilares, né? Principalmente financeiros, né? É cativante, né? É chamativo. Então, você olhar para aquilo ali e falar, poxa, velho, vamos chutar, daqui 5, 10 anos, que no caso hoje, né? Se eu não tivesse desistido, talvez hoje, que já vai fazer aí já uns 15 anos atrás, né? De quando eu realmente tive esse chamado, um pouco mais de 15 anos, eu poderia estar vivendo uma outra vida, né? Uma vida de luxo, uma vida numa fazenda top, fazendo show todos os dias, viajando no Brasil, viajando no mundo aí, e, e eu não tô, né? Não tô, eu acho que porque Deus ainda não me preparou para isso também, né? Sim, sim. Então, ali no começo, foi realmente bem desafiador falar o não, né? Tanto é que quando eu chamei meu parceiro para conversar, ele falou, cara, você tem certeza disso? Né? Agentes de duplas já famosas começaram a entrar em contato com a gente, né? Para a gente fazer alguns testes, mandar alguns vídeos, para quem sabe fazer parte da produtora deles, onde eles vão agenciar a gente. E daqui a um tempo a gente pode estar gravando CD, DVD, fazendo show aí em vários lugares. E eu Vivendo a falava assim, música, né? cara, eu tenho certeza, mas eu tô com medo, né? Eu quero, mas não quero. Eu queria poder fazer os dois juntos.
É assim, é complicado, né? E foi E bem. viver, né, cara? A gente que é artista da música, né? O nosso grande sonho é viver da música, né? Viver da música. Até a gente no meio católico, o nosso sonho é viver da missão, né? A gente poder é, sair de casa, né? Anunciar a palavra de Deus com o nosso ministério e saber que a nossa família vai ficar, né? Vai ficar bem, né? Vai ter o justo necessário para que a nossa família seja sustentada, né? Então, Exatamente. assim, acho que o sonho acho que qualquer músico é viver da música, né? E assim, realmente é uma situação é uma situação difícil, delicada. Mas, Felipe, aí você falou, né, que teve a experiência com essa música, né, que o chamado de Deus, né, vem me seguir. Ele foi reto, né, Eu direto, acho que né? de tanto Vem. eu pedir, ele falou: caramba, eu vou deixar bem claro para ele então o que eu tô querendo, né? Não vou mandar nas entrelinhas, não. Sim, então assim, a gente sabe que a gente sempre escuta falando que o caminho se faz caminhando, né? Então esse foi o início, a iniciação do Felipe na caminhada como servo de Deus, né? E Felipe, nesse começo, né, da sua caminhada, né? É, é, você tá aí casado, né? 3 anos, é isso, né? Isso, 3 anos e A sua- meio. antes de você se tornar, né, um servo de Deus, você já conhecia, já era noivo, já namorava já com a sua esposa, ou foi através da missão também? Foi através da missão, né? Ô, Depois glória. que eu resolvi seguir em frente, né? Deus me apresentou um grupo de jovens, né? Chamado Missão Jovens Sarados. Não sei se você já ouviu falar. Sim, já é É muito uma, famoso pela diocese. é uma missão que nasceu ali na Canção Nova também, né? Através do padre Edmilson, que é um padre consagrado da Canção Nova. E já tem hoje, esse ano eles completam acho que 15 anos de missão já. E, e aqui em Ribeirão Preto a gente tem uma missão Jovens Sarados, que também já vai fazer, completam 10 anos esse ano, se eu não estiver enganado. E então, quando eu resolvi caminhar né, no caminho de Deus, ele me tirou de um grupo de jovens que eu estava, né, e me apresentou esse grupo de jovens, onde eu vejo assim que, Felipe, você abandonou o outro grupo? Não. Eu acho que Deus me direcionou para um outro lugar onde eu ia conseguir me aprofundar ainda mais, né, pela grandeza que já era a Missão Jovens Sarados na época, né, já tinha 5 anos, acho, de missão no Brasil, e em Ribeirão já faziam cerca de 3 anos, onde a profundidade deles eram maiores da onde eu estava, né? Porque onde eu estava era uma missão de jovens, às vezes mais focado para o início da caminhada, para aqueles jovens que estavam saindo da catequese, né? E, e eu precisava, né, para me firmar ainda mais de algo mais profundo, né? Como a gente mesmo fala, né, e diz na Bíblia, a gente precisa entrar em águas profundas, né? Mergulhar realmente no Espírito Santo. Verdade. Então, ele me direcionou para essa missão Jovens Sarados aqui em Ribeirão, onde eu já tinha alguns amigos conhecidos. Na época, eu odiava a missão Jovens Sarados, né? Achava eles radicais demais, vocês são loucos e tudo mais, né? E, por incrível, eu acabei parando lá junto com eles, né? Onde me tornei mais um louco, né? Como a gente mesmo falava, né? Nós somos loucos por Cristo e por Ele fazemos de tudo, né? Então ali eu comecei a me aprofundar ainda mais nas orações, no ministério de louvor, comecei a aperfeiçoar as questões de ministrar momentos de louvor, de adoração, Sim, sim. de pregação, né? Porque a gente é cru, né? A gente começa a vida cru e, como você disse, a gente vai aprendendo na caminhada, né?
E ali foi indo, e foi ali que eu conheci a minha esposa. Ela já fazia parte da Missão Jovens Sarados ali na época, e ali foi onde a gente se conheceu. Que maravilha. Tivemos um momento ali de muita amizade, né, no começo, onde eu falo para qualquer um que vier me perguntar como começar um bom relacionamento, independente se vai virar casamento ou não. Eu falo, um bom relacionamento se começa por uma boa amizade, né? Se você tem Verdade. que se tornar o melhor amigo do seu parceiro. Então, foi assim que a gente começou, com uma boa amizade, onde a gente realmente nos tornamos melhores amigos, onde os segredos mais ocultos do nosso coração a gente partilhava um com o outro. Então, era só ele e Deus que sabia desses desejos, dessas angústias e tudo que a gente vivia. E cerca de 2 anos depois ali de amizade, foi quando a gente realmente aí decidimos começar um relacionamento. E aí já se vão 8 anos já. Que maravilha. Felipe, nessa caminhada, a gente está, você falando de um grupo de jovens para ir para outro, mas na verdade a gente sabe da riqueza da nossa igreja, né? Nossa igreja, né, tem diversos carismas, né, diversos ministérios, diversas pastorais. Então você não saiu de um para ir para outro, né? Seja por conta do carisma, né? Por conta do carisma, Exatamente. né? Por conta do carisma. E nessa que o Felipe, né, começou a participar do grupo, né, Jovens Sarados, né? Conheceu aí a futura varoa, né, a futura esposa, né, uma amiga, virou namorada e agora, né, com a graça de Deus, virou esposa, né? O Felipe começou a mergulhar. Felipe, qual canção, né, que nessa fase que o Felipe começou a mergulhar faz parte da tua vida? Ou se não tem uma canção de algum músico, né, já conhecido, se tem alguma canção que o Senhor te inspirou nesse momento? Cara, tem. Outro cara assim que eu sou apaixonado. Depois que eu entrei para a missão, eu comecei a ter contato com outras pessoas, outros músicos, né? Devido à grandiosidade que era a missão, né? A missão hoje tem mais de, acho que 100 polos espalhados no Brasil, né? Em todo o Brasil tem missão Jovens Sarados espalhadas, e eu acabei ganhando contato com todos eles, e além de ter contato com outras pessoas, comecei a conhecer outros padres, outros missionários, outras comunidades, né? Que antes não conhecia, talvez por ainda ser muito leigo na área, né? Sim. E, por incrível que pareça, naquela mesma época que eu estava começando ali na missão, tinha um outro padre chamado Frei Gilson, não sei se você já ouviu falar, que Eita, também estava rapaz. começando a aparecer nas mídias. Né? Um frei um pouco desconhecido ainda, né? Mas É. na época ele também estava começando a surgir nas mídias. E eu tive até assim o prazer de conhecê-lo, né, de ouvir pregações dele pessoalmente nas missões que a gente fazia. Não tive o prazer de conhecê-lo para bater um papo, para, né, ganhar a bênção presencial com ele. Ainda é um sonho. Se ele um dia ver essa entrevista, quem sabe ele não me chama aí, né? Ainda é um grande sonho conhecê-lo pessoalmente. E na época ele estava lançando uma música que ela era mais ou menos assim, né? Que foi também meio que uma resposta ao chamado de Deus, né? Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer.
preciso fazer da tua vontade em minha vida? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Maravilha, maravilha, Felipe. Aí depois, né, o Felipe se aprofundou, né, começou a caminhar, servir a Deus, né? E como veio essa inspiração à Missão Bentos? Cara, acho que o seu som ficou um pouco baixo aqui para mim, eu não entendi a pergunta. Aí o Felipe, né, pessoal se aprofundando, caminhando, servindo, né? E o Senhor te inspirou a missão. E como foi essa inspiração a ser fundador, né, da Missão Bentos? Cara, é uma história até engraçada, pra falar a verdade, viu? A Missão Bentos, ela veio, cara, depois de algum tempo, porque quando eu fui casar, eu acabei me desligando da Missão Jovens Sarados, né, até para focar nessa nova vida que a gente estava começando, né? Vida de casado, vida nova, sair da casa dos pais. E então eu acabei me desligando da Missão Jovens Sarados, mas sempre ainda antenado com tudo que acontecia, né? Até porque tem muitos amigos lá ainda. E depois que a gente saiu de lá, já vai fazer aí 3 anos, mais ou menos, tanto eu quanto minha esposa sempre sentia algo no coração, né? Algo que faltava no nosso coração e a gente não sabia o que fazer na época, né? E a gente sempre foi levando, né? Vamos deixar Deus ir agindo, Deus ir fazendo no nosso coração. Aí uma hora a gente vai ouvir claramente o que Ele quer. E então a gente continua caminhando, né? Indo nas missas, servindo, onde o pessoal chamava para a gente ia. Já ministramos coisas juntos como casais, já fui fazer pregações em alguns retiros, ministrar momentos de louvor e tudo mais. E há pouco mais de um ano, né, eu, meu irmão e minha esposa fomos servir num retiro que teve aqui na cidade, num EJC, num Encontro de Jovens com Cristo, né, de uma paróquia, de uma antiga paróquia que eu e meu irmão frequentavam. E ali me chamaram para ministrar um momento de Maria, né, no final, numa das noites do retiro. E foi um momento onde nós três meio que servimos juntos, né? Então a gente fez um momento bem bacana ali de Maria, de Nossa Senhora. Nós nos sentimos muito tocados ali e sentimos que as pessoas
que estavam ali também ficaram tocadas por algo, né? E a gente saiu daquela noite, daquele momento, com uma pulga atrás da orelha, né? Falei, porra, o que será que Deus quis falar com a gente, né? Parece que tem alguma coisa chamando a gente agora, né? E a gente não sabia ainda o que fazer. Então começamos a rezar juntos, a pensar no que a gente poderia fazer. E passado alguns meses, foi acontecer outro retiro aqui na cidade, né? Uma outra paróquia estava fazendo um retiro e chamaram a gente novamente para fazer esse momento de Nossa Senhora também, momento de Maria, num dos dias. Porque uma das pessoas que estavam naquela noite indicou a gente, né, para estar fazendo lá também. Porque ela falou que se sentiu muito tocada e que gostaria e que seria legal a gente estar fazendo lá. E o pároco aceitou, o pessoal que estava na organização também aceitou, e a gente aceitou o convite. E fomos mais uma vez lá. E ali sentimos algo novamente. Nossa, gente, isso é muito bom, isso é muito gostoso, né? A gente está aqui de novo e estamos podendo servir juntos e tudo mais, né? Meu irmão também está sempre comigo em todos os lugares que eu for. Meu irmão está junto, ele é um dos meus maiores apoiadores desde o começo, né? Graças a Deus a gente teve uma amizade muito grande entre irmãos e a gente tem carregado isso para a vida, né? E passado umas semanas teve um DNJ aqui na cidade, né? Eu acho que o DNJ acontece até em diversas arquidioceses, né? E aqui em Ribeirão também acontece todo ano. E a gente foi só para participar mesmo, né? E nesse DNJ foi onde a gente teve a confirmação, né? De que Deus queria que a gente começasse algo, né? Não era para a gente voltar para os Jovens Sarados, onde a gente já fez parte, não era para a gente ir atrás de outro grupo, não era para a gente ir atrás de nada, era para a gente começar algo nosso. E ali a gente começou já a pensar, a rezar, a planejar. E quando foi em setembro, se eu não estiver enganado, deixa eu confirmar aqui, só para não falar besteira para vocês. Aqui, ó, não, em setembro, em julho do ano passado. Oi. O seu irmão e a sua esposa também são músicos, fazem parte também da Ministério de Música, como são deles? Não consegui ouvir nada, cara, que você falou. O áudio está diferente de quando a gente começou o bate-papo. Está bem baixo aqui. Então, o seu irmão também é música, a sua esposa também? Você perguntou do meu irmão, é isso? O seu irmão é música, a sua esposa também são músicos, os dois? Cara, o meu irmão, ele também tá dentro desse mundo cristão aí já há alguns anos já também. Ele também fez parte da missão junto comigo e com a minha esposa lá da missão Jovens Sarados. E também é envolvido com música também, ele toca contrabaixo, toca teclado, toca violão, então, só que ele é mais instrumentista. Então, eu tenho até um integrante da banda já em casa. E, então, aí foi acontecendo isso tudo, e em julho do ano passado, foi quando a gente teve uma resposta ali, uma moção sobre o nome do projeto, né? A gente queria dar o nome de missão, né? Porque era algo realmente missionário, para que a gente iria sair em missão. A gente não é uma comunidade onde a gente vai fazer as coisas, não. É uma missão. A gente vai sempre sair em missão.
E a Missão Bentos veio por causa de São Bento mesmo, né? Ali em julho foi quando a gente teve a resposta, porque também em julho é comemorado o dia de São Bento. E a gente traz esse santo, que também é um santo de devoção nosso, como patrono da nossa missão, né? Até pelo fato da frase, né? Ora, o tema dos beneditinos, né? Ora et labore, se não me engano, né? Orar e trabalhar, né? Então, a nossa missão é essa, é orar e levar a palavra de Deus através do nosso trabalho, dos nossos dons. E estamos começando. Começamos oficialmente agora em janeiro, né? Através de algumas lives, de postagens nas redes sociais, ainda bem timidamente, mas ainda tem muito projeto bacana acontecendo. A gente está com um projeto de células, né? De levar os louvores, as orações para dentro da casa das pessoas, através de células de oração, através de missões, assim conforme a gente for sendo chamado. E deixar Deus agir, deixar Ele ir nos tocando e deixar o Espírito Santo ir nos guiando.